Olá, seja bem-vindo ao meu, ao seu, ao nosso canal Mudando a Sua História. Hoje estamos aqui para trazer para você uma história muito interessante. Não só trazê-la, narrá-la, mas também refletir profundamente sobre essa história e esse fenômeno chamado criação do homem. Eu quero trazer para você e narrar para você e refletir com você a história bíblica da criação do homem e da mulher. E através desse ato inigualável de Deus, que somente Ele poderia fazer, nos trazer à existência, quero refletir com você um pouco também e daí poder extrair alguma lição de vida para nós. Eu quero ler aqui em Gênesis, capítulo 2, primeiro livro da Bíblia Sagrada, especificamente no versículo 2, diz assim, Gênesis, capítulo 2, versículo de número 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Veja o amor que Deus demonstrou por nós. Do pó, da poeira esquecida, mesclada com a pragana do tempo, levada pelo vento, sacudida pelos vendavais, esquecida no solo, desta poeira, deste grão de poeira, Deus nos trouxe à existência. Da poeira esquecida, Deus nos fez. E formou o Senhor Deus do pó da terra o homem. E ele se tornou alma vivente. E não só isso, ainda, apesar de nos trazer dos pó da terra, de já ter criado todos os animais de acordo com os conceitos no contexto das Sagradas Escrituras, de ter criado o Jardim do Éden, porque o homem foi criado para cuidar do Jardim do Éden, para arar a terra, Deus ainda nos tornou seres racionais e inteligentes. Somos diferentes dos animais. Temos carne, sangue, ossos como os animais, mas somos diferentes dele porque em nós habita o espírito de vida. E nós somos racionais, inteligentes. Não agimos somente pelo instinto, mas temos a capacidade de racionalizar, de raciocinar, de calcular, de medir, de refletir, de formar juízo, de tomar decisões diante de qualquer situação, porque nós fomos feitos à sua imagem, a imagem de Deus e segundo a sua semelhança. Deus ordenou ao homem que colocasse o nome em todos os seres viventes, em todos os animais na terra. Veja que interessante. E assim ele o fez. Os animais foram criados macho e fêmea, segundo a sua espécie. E ao cumprir a determinação de Deus, Adão percebeu que os animais tinham algo a mais do que ele sentiu falta e, ao mesmo tempo, solidão e angústia. Ele percebeu que os animais se relacionavam, que o macho se relacionava com a fêmea, que era não só uma relação casual, instinto animal, mas havia também
relacionamento íntimo, ímpar, entre os animais. E Deus percebeu que ele se sentiu triste, por isso que ele se sentiu angustiado. E Deus então, no seu coração, e através da sua palavra nos diz: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora. Eu quero ler aqui em Gênesis capítulo 2, do versículo 18, diz assim: e disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado, as aves dos céus e todo o animal do campo, mas para o homem não se achava adjuntora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a à vida. Fascinante isso. Maravilhoso, espetacular. A capacidade que Deus possui de trazer à existência tudo aquilo que Ele simplesmente quiser. Ele decretar e trazer à existência. Ele decreta e a coisa passa a existir. Veja que ele percebeu que Adão estava cumprindo o seu dever. Que Adão colocou o nome de todos os animais, do gado do campo, nas aves dos céus, nos pássaros, nos répteis, mas Adão se sentia só. Ele percebeu este relacionamento em meio à natureza, ao ambiente e aos animais, a qual ele nomeou e convivia com eles. Aí, olha a obra magnâmica de Deus. Far-lhe-ei uma adjuntora. Mas Deus não tirou a adjuntora de Adão do pó da terra. Ele tirou-a do próprio Adão. Aqui diz no texto que ele fez com que Adão tivesse um profundo sono, abriu a carne de Adão, tirou a sua costela e cerrou novamente o lugar. Ele fechou ali. Ou seja, sono profundo, anestesia geral. Não é o homem que sabe dessas coisas. Não foi o homem que criou essas coisas. Lá no Éden, tivemos a primeira anestesia geral. Adão estava num profundo sono quando Deus tirou dele a sua costela. Anestesia geral, abriu a sua carne, primeira cirurgia, tirou a sua costela, no processo da cirurgia, no processo da operação, e depois cerrou a carne. Olha a tecnologia do céu presente aí. Olha recursos que hoje nós homens, usamos e processamos, né? E dele nos usufruímos. Deus já tinha usado desses mesmos recursos lá no Éden. Anestesia geral, sono profundo, abriu a carne, cirurgia, tirou a costela e cerrou, cirurgia plástica.
tecnologia absolutamente atualizada e avançada. Ele tirou Eva de Adão. De um, ele fez dois. Mas de dois, ele fez um. Por quê? Porque ela era carne da sua carne, osso dos seus ossos e sangue do seu próprio sangue. Imagine você e eu, quando Adão acorda e vê aquela coisa estrondosa de linda na sua frente. E Deus disse para ele: Adão, continuando o texto aqui, Adão, e da costela que o Senhor Deus tomou, o homem formou a mulher e trouxe Adão. E disse Adão, esta agora é osso dos meus ossos, o Adão falando, e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. De mim saiu. Ela é parte de mim. Eu sou dela e ela é meu. Ela poderia olhar para ele e dizer: você é meu e eu sou tua. Eu faço parte de você e você faz parte de mim. E ambos estavam nu, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam um do outro. Eu creio que esse vídeo ficaria muito longo, porque daqui nós vamos passar para outra etapa da criação do homem, a família. Depois da criação do casal, Deus trouxe a existência também e promoveu a família. Mas aprenda comigo, reflita comigo, entenda comigo e aprendamos juntos. Que obra fascinante que nós somos. Nós somos seres privilegiados, porque Deus nos formou e nos fez segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança, e nos colocou como coroa da natureza. Temos o poder de dominar um leão com toda a sua fúria, um elefante com toda a sua força, o crocodilo com toda a sua fúria mortal. Temos poder de dominar um boi com tanta capacidade, porém diante do homem se torna um animalzinho adestrado e domesticado. O homem domina os mares, o homem conquista terrenos, solos, nações, o homem cria aviões, navios, submarinos, armas de guerra. O homem é a natureza, a criação principal. Ele é a coroa da criação. Ele é a imagem e semelhança daquele que o criou e o formou. Somos privilegiados, não é verdade? Esse é o primeiro vídeo sobre a criação e a família. Espero que nesse primeiro vídeo eu e você tenhamos aprendido muita coisa juntos. Porque nós e a criação de Deus é simplesmente fascinante. O Mudando a Sua História vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Deus abençoe a todos.